a reunião. Já comecei a gravar. Beleza? Gostaria que alguém falasse alguma coisa para eu ver se está captando o som de vocês. Alguém dá um oi aí? Tá funcionando sim, tudo certo. Então, Perfeito. tá jóia então. Então, parei. Parei não, né? Minimizei. Então vamos hoje para nosso guia de sobrevivência. Então, a agenda da nossa reunião está separada dessa forma. Acolhimento 10 minutos, o guia de sobrevivência, que são os apps que a gente vai ver, 60 minutos, 10 minutos para a gente fazer uma atividade e tirar dúvidas, 15 minutos para a gente dar uma adiantadinha da próxima aula, que a gente vai tratar das 3 primeiras aulas lá do RCO e das aulas do Paraná, e 5 minutos para a gente concluir. Então, essa é a distribuição da nossa aula, ok? Então, para a gente animar um pouquinho, eu vou postar para vocês um link de um quizzes para vocês jogarem. É bem interessante, esse eu gostei. Esse é bem. Então lá no chat está o link do quiz. Voltando, levante a mãozinha para daí eu controlo quantos já voltaram para a gente prosseguir. Então tá lá já o quiz. Deu certo o link? Os outros conseguiram, eu digito meu nome e não, eu aperto em Start, não vai. O meu também não funcionou, não. Deixa Eu cliquei em começar, mas não vai. Aqui também não tá funcionando. Aqui também não vai. Também não. Deixa eu achar outro link aqui. Vejam esse. O meu aqui foi os dois. No meu, continua não começando. Não começa? Também não consegui, não. Fica carregando e não sai do lugar. Alguém conseguiu? Eu não. Não consegui também, não. Vou postar o primeiro de novo. Se não der, a gente abandona. Vou postar o primeiro de novo, que é o que estava dando certo antes. Vou até clicar aqui. Tá com erro mesmo. A gente clica no botão. O segundo fungou comigo. Hã? Nem esse segundo link que você Não postou. funcionou. Comigo, não.
O meu aqui clica para ir e ele não vai. É isso que está acontecendo de vocês também? Fica no começar, começar, começar. Isso, É. isso mesmo. Então vamos abandonar. Esse link aí, esse joguinho, eu acho que é por ser sexta-feira, já usaram ele durante a semana inteira e já deve estar sobrecarregado lá e eles não estão deixando mais acessar. Esse link, para a semana que vem, eu disponibilizo, eu vou tirar uma cópia, eu faço uma cópia para o meu espaço no quiz e daí eu disponibilizo aqui para vocês. Mas ele falando das ferramentas, né? O que o Drive faz, o que a gente pode fazer no Classroom. Então, a Sueli falou, expirou o prazo de 72 horas. Pode ser, eu não sei se tem prazo ou não, mas pode nos explicar melhor, Sueli? Tem prazo de 72 horas mesmo nos quizzes? Oi, professor, tem sim. Tem eu sou sim? eu sou professor de estudo orientado e eu trabalho com o Desafio Paraná nessa plataforma. Aham. E tem prazo de 72 horas automático. Então eu vou ter que Então, pegar. se o organizador não abrir, a gente não vai conseguir acessar mesmo. Aham. E aí eu vou ver o que eu faço, daí na semana que vem a gente faz esse quiz. Beleza, pessoal? Eu não sabia desse tempo limite, eu achei que era até ele encerrar lá, fechar a conta. A conta não, a atividade ficava aberta enquanto desce. Então não é assim, tem limite de tempo. Então tá, então vamos continuar, pessoal. O que a gente vai falar basicamente é sobre os softwares que vêm as ferramentas Google que estão disponibilizadas para nós pelo Estado. Vamos falar do Meet, do Classroom, do Drive, das apresentações e um pouquinho do Jamboard. Não vamos falar do documentos. Além destes, se a gente olhar lá na lista de aplicativos do Google, existem muitos outros que alguns são pagos que nós normalmente não utilizamos. Mas para nós, essas ferramentas que estão com os ícones aqui são as que mais a gente utiliza. Para acessar a plataforma, os apps da plataforma Google, a gente estando logado com @CED é muito mais fácil. Você clica nos 9 pontinhos que fica lá em cima do lado direito do navegador e aí ele lista a plataforma para gente. Quer dizer, os apps da plataforma para gente. Tranquilos? Todo mundo sabe onde fica isso? Então aqui eu tenho uma tela em branco e se eu posicionar sobre os 9 pontinhos e der um clique, vai aparecer os aplicativos do Google. Notem que tem de empresa, tem bastante aplicativos aqui. Nós vamos estudar alguns só. O primeiro que a gente vai ver, deixa eu mudar de... é o Google Meet. Meet é esta reunião virtual que a gente está fazendo, que nós começamos a fazer lá na pandemia, né? Quem aí já tinha feito Meet antes da pandemia? Já tinha se aventurado em Meet antes da pandemia? Alguém já tinha mexido com Meet antes da pandemia? Eu só na pandemia mesmo, antes não. Fala, Kelly. É que eu quis erguer a mãozinha e eu já tinha feito Antes da pandemia? Então você é pioneira, porque eu só fui mexer com isso na pandemia. Nós temos um grupo de amigos e a gente fazia happy hour. Oh! Legal. Eu só fui conhecer o Meet na pandemia e deu trabalho, né? Vocês lembram do sufoco que foi pra gente?
fazer Meet com os alunos, cada aula um Meet, gravar, e, e era aqueles links automáticos lá do Classroom, aí entrava gente que não era da Meet, tiveram problema com invasão, com xingamento, filminho pornô, tiveram isso nas Meets de vocês lá naquela época ou não? Foi brabo, né? Tivemos. Tivemos. Quer compartilhar o sufoco ou não? Hoje a gente ri. Foi lá no começo. Foi no começo, quando não estava bem esclarecido ainda, o pessoal não sabia mexer, né? Não sabia silenciar os microfones, né? E daí eu lembro assim que volta e meia dava uma ata lá com a pedagoga, nas reuniões se falava sobre isso. Nós sofremos bastante. Depois a gente pegou o jeito, né? Mas num primeiro momento foi, para quem estava lá na época e não mexia que nem eu, foi um pouquinho traumatizando, um estressinho que a gente passou. E aí pediu para o aluno abrir câmera, ele não abria, aí foi obrigado ele a abrir, ele colocava um papel na frente, para você não ver o que ele estava fazendo, dormia, falava para as paredes. Então foi bem traumatizante o que a gente passou lá. Mas passamos, né? Querendo de um jeito ou de outro, vencemos essa etapa. Para criar a Meet, tem duas maneiras. Ou através do botãozinho da Meet. Deixa eu fazer aqui para vocês. A gente vem no botãozinho da Meet. Deixa eu achar. Abre o Meet. Clica numa nova reunião. E aí nós temos três opções. Criar uma para depois, iniciar uma automática, uma instantânea, e o mais comum que a gente usa, que é programar no Google Agenda. Então, desse jeito aqui, é a mesma coisa que a gente fazer dessa outra maneira. A gente vai no Google Agenda, abre o Google Agenda da gente, seleciona um dia, vou pegar lá dia 1º de abril, para falar o dia da mentira, seleciona um horário, clica nele, dá o nome, e aí a gente já vem aqui, adicionar vídeo conferência. Eu, pessoalmente, prefiro vir pela agenda, eu acho mais fácil, mas cada um faz o jeito que achar melhor. Para adicionar convidados, tem jeito de pegar a turma do Classroom. Comigo não deu certo. O que eu faço para pegar os usuários, por exemplo, os meus alunos, ou vocês como colegas? Eu vou no Classroom, deixa eu achar meu Classroom aqui. Então eu vou no Classroom, vou em pessoas, marco todos, venho em ações, enviar e-mail, aí aparece todo o pessoal do grupo, seleciono, Ctrl C, vou lá no Agenda, adicionar convidado, Ctrl V, e aí vai um e-mail para todo mundo para aceitar já aquela marcação na agenda. Vocês fazem dessa maneira também ou tem outra solução? Aí, pessoal. Eu faço assim também, mas daí depende muito da pessoa acessar esse e-mail também para Sim, aceitar, né? para aceitar, senão não tem jeito. Eu E aí daí a gente põe, que nem a gente está fazendo aqui, disponibiliza o link no Classroom, né? Para daí a Meet já fica, se não vê de um jeito, Por tentar exemplo, ver do outro, né? de nós que você colocou na agenda, quantos de nós aceitaram o seu convite? Ah, eu não lembro, eu não cheguei a ver
Mas nunca é 100%, Ah, né? não, 100% não. 100% não é, não. Mas existe outra solução de convidar? É só através de e-mail mesmo, né? Ou WhatsApp, né? Aí sim, mas automaticamente através do Não, é e-mail. pela agenda mesmo. Daí a agenda, ela comunica no e-mail e tem aquelas notificações embaixo. Se alguém tiver o e-mail @escola no celular, ele notifica pelo celular também. Aham. Igual o meu celular, ele desperta como se fosse um despertador, né? Toda vez que começa essa nossa Meet. Aham. Como você colocou na agenda, ele faz a notificação no meu Faz. celular. Agendou para você já, né? E aí, pessoal, já pensaram que jeito vocês fazem, não fazem? Vamos conversar um pouquinho. Comeram demais, o almoço tá pesado aí, tá dando soninho, hein? Tá quase. Bom, quando eu fazia Meet, eu não agendava assim, não. Eu gerava o link na hora da aula. Gerava, passava por WhatsApp e Isso, dava um jeito. Isso. Eu também. Eu só gerava na hora e lançava no grupo. Manda a bala. Deixa eu ver escrever. Porque Pode como eu falar. estava num colégio anterior, os alunos não tem muito assim de acessar. Então, se eu agendasse, eles não entravam na Meet. Aham. Daí, cada turma tinha um grupo, né? Aí, a cada aula, o professor jogava o link da aula lá. Uhum. Tinha aqueles link aqui automático, né? Que tem aqui É. na aula. Então, né? pessoal, boa tarde a todos. Pessoal, particularmente eu vejo assim, as duas vantagens são interessantes, mas tem que olhar o benefício, né? Por exemplo, a questão da agenda é bom, porque ela já fica o link determinado, que pode ser replicado para outras semanas, só que, por exemplo, ela tem o fator limitante do horário, né? Se você estabelecer um horário, acabou aquele horário, a agenda automaticamente corta o Meet, né? E, por outro lado, não fazendo esse agendamento, ou fazendo o agendamento com mais flexibilidade de horário, a gente consegue, por exemplo, estender uma conversa, né? Então, por exemplo, grupos aí de pós-graduação e tudo mais, que tem sido online, geralmente é mandado o link no WhatsApp, né, até para não ter esse limite de horário. Uhum. Quando a gente marca o horário, deixa eu voltar aqui no Google Agenda, deixa eu pegar um dia aqui. Aqui em cima tem a opção da gente pôr o horário determinado, né? Ele automaticamente coloca uma hora. Mas eu posso vir aqui e falar que é das 9 ao meio-dia. Não tem problema nenhum. Ele ficar ou colocar o dia inteiro. Esse não limita tanto, né? Beleza? Alguma dúvida da Smith, pessoal? Eu quero falar sobre isso. Fala, Marcos, já aconteceu com você de você limitar a hora e ela fechar? Gente, eu uso o mesmo link desde 2020 e o meu só tem 1 hora. O meu é das 8 às 9 e eu uso em reunião em qualquer hora. E eu mesmo. Eu nunca tive problema de me limitar. Mas para ficar bonitinho, eu coloco a hora certinha ali. Que nem a de vocês, das 14 às 15h40 eu coloquei. Para ficar bonitinho, né? Mas nunca tive problema de limitação. Desde abril de 2020. Então, gente, eu estou me baseando até num outro e-mail que eu tenho ali, que é institucional, da UEPG, e ali a gente terminou de assistir, por exemplo, uma banca lá do trabalho e tal, deu a hora e certo. Tchau. Diferente momento, né, da discussão, do calor e tal. E até teve uma situação que uma vez o professor mandou de novo o link para a gente recomeçar a aula, né? Mas, enfim. Talvez é o contrato. A da empresa do meu marido, ele mostra um cronômetro, sabe? Ao contrário, assim, mas o nosso @escola não aparece. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre a Meet, como fazer? Só lembrando, né? Passando para lembrar, quando a gente vai entrar, a gente tem o botão de mutar o microfone e desligar a câmera e clicamos em participar agora. O que eu acho interessante, que nem nessa Meet que eu estou fazendo com vocês,
eu estou com 2 usuários logados na mesma máquina. Um está mostrando a apresentação e o outro é o usuário normal, que entra normalmente. Para a gente entrar como a apresentação, nesse do lado aqui do participar agora, tem o apresentar. E aí você consegue ficar com a apresentação e os participantes na mesma tela. Então eu achei bem interessante usar dessa maneira. Vocês usam de outra maneira, com 2 câmeras? O que vocês fazem? Hein? 2 aparelhos, celular e computador. Celular e computador. 2, usam 2. Isso. Eu tentei usar os 2, não gostei muito não. Eu achei pior que eu ficava olhando de lado assim, não me senti bem. Então eu preferi fazer. E também às vezes dava interferência um no outro também, né? Aquele eco, né? De um no outro. O jeito que eu achei mais fácil é entrar uma normalmente, né? Pelo participar agora, e o outro como apresentação. Aí eu consigo mostrar os 2. Tranquilos, pessoal? Beleza? Podemos continuar? Quando a gente entra na Meet, né, nós temos esses botões. Não vou falar muito deles, vou falar só dos mais novos. O CC, que é o Closed Caption, vocês já usaram? Cliquem nele aí. Então tudo que eu vou falando vai aparecendo escrito para vocês. O CCzinho aí. Já tinham usado este recurso? E olha que legal, se a gente for lá onde está escrito configurações, eu posso mudar a linguagem. Então eu vou falando em português, né? E vou fazer o texto em alemão no meu aqui, tá? Então eu vou falando e vai aparecer aqui para mim o texto em alemão ou em inglês. O alemão não deu certo, deixa eu pegar o inglês aqui. Então vamos ver se dá certo. Aí, agora no meu começou. Eu, conforme vou falando, vai escrevendo em inglês. Já tinha usado isso? Não? Já tinham? Não. O legal disso, no meu entender, no português mesmo, é quando você está num lugar que está muito barulho, alguma coisa, que você não consegue escutar o que a outra pessoa está falando, você coloca o texto e aí você vai lendo o que ela está falando. Ok? Então eu acho que isso é bem legal que surgiu nas Meets. Certinho? Deixa eu desligar o meu aqui porque come muita tela. Outro que pareceu que é mais ou menos novidade é isso mesmo, são os emoticons. Então a gente pode mandar o emoticon na tela a qualquer horário, né? Então isso é bem legalzinho também. A gente pode usar para, por exemplo, terminou de fazer a atividade, coloca um emoticon aí. Aí você vai controlando os emoticons para saber quantos terminaram ou aquela atividade. Tranquilos? Aí o resto aqui é todo normal, que a gente já tinha visto, né? Apresentar tela, espero que não tenha dúvidas, né? Apresentar em uma janela, toda a tela inteira, uma janela ou uma guia. Janela é quando está retirada, tem mais de um grupo, né? Você tem 2 janelas no Google, por exemplo, abertas, você quer mostrar a janela. Guia é cada uma dessas abazinhas que aparecem no nosso navegador.
e compartilhar a tela inteira é a tela inteira. A tela inteira dá aquele problema de infinito, né? De um ser o fundo do outro, do fundo do outro, do fundo do outro. Mas o que eu mais uso é apresentar separado a apresentação, e aí a gente vai selecionando qual aba a gente mostra a cada momento. Beleza? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Fala, Marcos. Só queria fazer uma brincadeira, gente. Eu lembro em algumas apresentações de banca e tal, o pessoal fazendo isso aqui, ó. Encher no saco. Isso, para simular um aplauso, né? Então, são algumas manobras que quando não tinha as emoticons, não tem. Batia a palma assim. Exatamente. E outra coisa que eu queria comentar, eu vi um amigo fazer, e eu até fiz, mas não lembro mais como é que faz, que você conecta um outro monitor, e daí tem a capacidade de duplicar a tela, alguma coisa assim, que aí dá pra fazer essa... Por exemplo, você consegue assistir as pessoas conversando, né? E automaticamente a tua apresentação sem misturar, mas agora de cabeça eu não lembro mais como é que faz. Isso aí a gente compartilha a tela, e lá quando você tem duas telas, você pode espelhar, né? Uma ser igualzinha à outra, ou pode alongar aonde uma é continuação da outra. Então você alonga, deixa uma janela com o software, em outra janela você arrasta para o outro, porque daí você vai ficar com dois espaços, e aí você consegue ver os dois lados. Então é alongando a janela. Professor, fala. É bem isso que você comentou, que eu ia comentar. Eu faço isso, né? E até é algo que você acostuma fazer, aí depois voltar atrás, usar só uma tela, você acha ruim isso. Eu tenho até aqui agora, duas telas. E durante as meets era bem isso que eu fazia. Numa tela eu apresentava, aí eu estendo a tela, arrasto uma guia para outra tela e apresento, e na outra eu vejo os participantes e o chat. Aí você não se perde daí, né? Mas claro, tem que ter esse recurso de ter duas telas. Quem tem o Windows 10, aí é estender tela. Eu acho que a tecla Windows P, aí abre esse recurso daí. Então quem tem dois monitores aí, ou uma TV HDMI, se quiser, por exemplo, trabalhar com dois, dá para fazer essa extensão da tela. Beleza, pessoal? Continuando aqui com as nossas do Meet, aí a gente tem, quando a gente clica nos três pontinhos, a opção de alterar o layout, que é a quantidade de participantes que a gente vê de cada vez, colocar fundo, aplicar efeito. Eu, pessoalmente, não gosto muito do efeito, não, porque, pelo que eu percebi, não sei se é só má percepção minha, ele deixa mais lento, bem mais lento a conexão quando eu uso um fundo, por exemplo. Não é algo que come poucos dados, aumenta muito o tráfego de dados. Eu, pessoalmente, não gostei. Vocês têm utilizado esse fundo diferente aí, um fundo fictício? Ninguém faz uso dos... Fala, Alessandra. Eu não usava também não, deixava o natural. Tudo bem, pessoal? Continuamos? Então, de Meet eu acho que tá legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só fazer a pergunta aí e todos tentaremos ajudar nessa pergunta sua. Então vamos continuar agora a falar um pouquinho do Classroom. Classroom velho, conhecido nosso também, apareceu para mim na época da pandemia também, não tinha utilizado o Classroom antes. Alguém tinha mexido com o Classroom antes da pandemia? Era um software desconhecido para mim, não tinha não. E hoje é o software, o canal oficial de comunicação aqui do nosso grupo de estudo é o Classroom. Então toda postagem que eu fizer oficialmente vou ter que fazer no Classroom.
O Classroom tem o mural, onde a gente posta as coisas, podemos as outras pessoas, se a gente deixar, pode conversar, né? Colocar a mensagem ali. E mais o que a gente mais usa como professor são as atividades, né? Aonde você vai lá, posta alguma coisa e pede para os alunos. O que eu tenho utilizado muito nas minhas turmas, aonde eles fazem que nem pensamento computacional, até robótica, quando eles têm programas para me devolver, eu peço que eles coloquem no GitHub, que é um repositório, ou no Drive deles, e me mandem um link através de um formulário de uma atividade. Tem jeito da gente pedir o link pela atividade em si, sem criar o formulário. Mas eu prefiro criar o formulário e colocar o link, que daí eu consigo, através de gerar uma planilha, ter o controle de todos os seguidinhos da planilha, e aí eu corrijo até o quarto ali. Eu vou lá, troco a cor da planilha, sei que aqueles lá está corrigido, vou corrigindo o resto. Então, para mim, funciona dessa maneira. Como é que vocês fazem as atividades com os alunos para devolver? Lá, pessoal, vocês estão muito quietinhos hoje. Olhem as câmeras. Eu fazia ali pela atividade mesmo do Classroom. Sem criar formulário. Sem criar formulário, porque daí já aparecia lá se estava entregue, né? Eu só Já. conferia se eles realmente tinham entregado, não só apertado para entregar sem nada. Tava dessa conferência daí. Quem mais, pessoal? Vamos. Eu também fazia por lado. Eu criava uma planilha no Excel com o nome deles, ia colocando qual atividade estava ok, e ia deixando em vermelho aquele que não estava ok, e postava no grupo. Forçar eles a fazerem. Quem mais, pessoal? O que vocês usam de atividade? Como é que vocês corrigem? Eu criava os formulários. Criava os formulários. Eu achava também. mais fácil para correção. Eu também acho. Mas é questão de gosto, né? Ou recebe lá via entrega direto, sem ser através do formulário, ou cria um formulário, posta o link e aí você vai buscar aonde tiver. No caso, por exemplo, de pensamento computacional, que são páginas de internet que eles fazem, eu peço o link, porque daí eu consigo, através do link, entrar lá na página deles do GitHub, por exemplo, e trazer para mim, ou rodar lá mesmo, a página e ver o que eles fizeram. Então, para mim, eu sempre peço o link no formulário. Agora, funciona dos dois jeitos. Alguma coisa sobre Classroom que queiram saber, pessoal? Quem tem alguma dúvida? Lembrando, isso aqui... Como que você pede esse link e põe nesse formulário? Isso que eu sou meio perdidão ainda, então... deixa eu pegar aqui criar uma nova janela. Porque as atividades que eu faço para ele no Classroom, eu faço as atividades no form lá, e mais fácil corrigir tudo, né? E ali eu vou acompanhando quem faz, quem não faz. Agora, desse do link eu nunca pensei. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vou entrar aqui no Classroom, tá? Pegar uma turma qualquer. Vou pegar de vocês mesmo, porque já fica com... Tá, então aqui com a turma de vocês. Eu vou pôr uma atividade. Clique em atividade, criar atividade com teste. Aí vem para eu criar o formulário junto. Eu dou um nome qualquer, tá? Lá na hora a gente vai dar o nome certinho e clica no formulário. Aí aqui eu coloco um link para Caps Lock.
Então aqui, por exemplo, digite o link e daí outras perguntas, nome, receber e-mail, toda aquela coisa arada que a gente faz. E aí dá o nome, né? Dá um nome qualquer aqui, um título. E aí a gente vai para as configurações. Aí você vai... ele vai poder... Aqui a tela não responder... mudou, não. Só tá na primeira ainda. Opa, então desculpa. Agora mudou, agora mudou. Então você vai aqui... Deixa eu voltar lá então. Então tá aqui, você cria na atividade, abre essa tela com teste, você vai no quiz, ele abre a atividade, você dá o nome, no quiz, desculpa, no form, dá o nome para o seu form, coloca uma pergunta que é o link e gera isso e fica lá. Então para ele vai aparecer, deixa eu mandar lá, depois eu tenho que apagar, tá? Criar atividade. Então, aqui ficou, para ele, quando ele for usar, ele vem, clica aqui e vai colocar o link aqui do GitHub ou do A sua Drive. tela não está mudando. Está congelada, professor. Mas eu estou mudando e ela não muda. Agora veio. Está abrindo várias, por isso que não está. Tá? Então, eu crio a atividade com perguntas. Deixa eu voltar aqui. E agora parou de aplicar tudo. Então, deixa eu... Tive problema aqui, eu vou ter que entrar de novo na outra tela que eu desliguei. Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer tela inteira, daí enquanto vocês fazem uma atividade, eu arrumo isso. Então, estamos aqui na atividade, criamos uma atividade com teste, o aluno entra, clica em atividade, aparece o formulário, ele clica em formulário, coloca a resposta do link aqui que ele fez e clica em enviar. Registra a resposta, foi para mim o link. Vou voltar aqui e vou entrar agora na edição desse... Isso, eu vou lá pelo Drive, né? Ou aqui pelas respostas mesmo. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Mural, atividades... Ver atividade. Onde é que está aqui? Instruções. Editar. Vou no formulário. Oh, não era isso. Onde que está a edição aqui? Ou vou pelo Drive. Deixa lá pelo Drive que é mais rápido. Classroom, turma de vocês. Tá aqui. Então eu abro, venho em respostas e clico aqui para criar um link. Ele cria uma planilha. E aqui vem listado o endereço de e-mail e o link do programa que ele fez para mim. Cada aluno que mandar uma resposta ficará nessas linhas da planilha. Aí eu venho corrigir 2. Eu venho aqui, mudo a cor de fundo de 2. Quer dizer, até ali eu corrigi, vai ficar os outros. Então, conforme eu vou corrigindo, eu vou marcando aqui que eu fiz a correção. Tranquilos? Bem rapidinho, deu para entender? Deu sim, eu gostei muito, porque eu tava trabalhando com o Figma lá, rapaz, e eu pedia para ele estar tirando foto para mim. Tira foto e manda para mim no WhatsApp. E toda hora chegava uma foto, quase fiquei louco, e aí é bem mais interessante. Gostei muito. Você cria um formulário, uma atividade, faz um forms, pede para eles colocar o link. Depois você vai lá e busca
Já as abre respostas. direto, né? Isso, legal. Tá? Kelly mandou um link aqui. Fala, Indiara. Professor, gostei também disso, vou utilizar já vou pegar a ideia e vou colocar aí em prática. Isso, a gente está aqui para trocar experiências, né? Eu uso dessa maneira, talvez alguém tenha uma sugestão melhor do que a minha, né? Tá aqui a gente está para trocar experiência, não é para eu ficar falando, é para vocês, todos nós irmos compartilhando. Beleza, pessoal? Muito bom. Então eu vou entrar aqui de novo na Meet, porque eu tô sem a apresentação. Então estou entrando rapidinho. Onde é que você está? Aqui. Então voltamos com os nossos slides. Acho que agora vai aparecer aí para vocês. Tudo bem, Classroom? Alguma dúvida? Hein? Não? Então vamos continuar. O Google Drive, né? Que é um lugar de armazenamento de dados, bem interessante. A gente tem lá o 15 GB, né? Não sei quem é do NRE talvez tenha mais, para a gente armazenar os nossos dados. E as ferramentas que tem lá, o documento, a planilha, a apresentação. Então são todos já apps que nos ajudam muito e que quem tem um Chromebook, por exemplo, provavelmente não vai precisar mexer com um outro suíte, o Office ou o LibreOffice. Com o Google, com esses apps, está resolvido o nosso problema. Alguém já tinha, eu uso mais aqui no meu Note a suíte Office, né? Word, Excel, mas mais por mania do que necessidade. Eu poderia muito bem usar o Google Planilha, o Google Documentos, o Google Apresentação, sem precisar mexer. Está sem apresentação. Sem precisar mexer com esses outros pagos, né? Mas eu usei também bastante tempo antes, aí lá há 5, 10 anos atrás, que não tínhamos, pelo menos eu não conhecia as do Google, eu usava o LibreOffice. Principalmente dos alunos lá no Linux, a gente usava a suíte do LibreOffice, que era gratuita, né? E nos computadores da escola só tinha aquilo. Hoje já tem os Chromebook, a gente usa o Drive, logou com o login, vem no Drive certinho. Beleza? Então como é que funciona? Ao clicar no Drive, vai aparecer o seu Drive, que é onde você tem uma listagem de pastas que você fez, ou algumas automáticas, que nem as salas do Classroom, e eu posso criar uma nova pasta. E essa nova pasta serve para eu organizar melhor os meus documentos, os meus arquivos. Porque se eu jogar tudo num buraco só, numa caixa só, fica mais difícil de eu localizar onde está cada coisa. Quando eu faço compartimentos, que são as pastas, e organizo os arquivos dentro de pastas, eu consigo organizar e buscar algo mais rapidamente. Imagina que a gente tem aí 10 anos trabalhando com o Google e jogasse tudo no diretório raiz dele. Daqui 10 anos, eu voltaria 10 anos atrás para achar um arquivo, seria a coisa mais difícil de eu encontrar. Agora, se eu coloco arquivos de 2023, curso formadores, criando pastas e subpastas, fica fácil eu localizar, ok?
Então, as pastas servem para a gente organizar os nossos arquivos. Dúvida sobre isso, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Então a gente vai fazer um exercíciozinho agora. Eu vou compartilhar um link aqui com vocês dessa apresentação que eu estou fazendo. E vocês vão pegar a apresentação, criar uma cópia para você de toda a apresentação e salvar no seu Drive. Porque quando eu compartilho um documento com vocês, seja lá uma apresentação, uma planilha ou um documento de texto, ou uma imagem, um filme, seja lá o que for, eu consigo compartilhar e vocês vão pegar e podem ficar só com compartilhamento, porque a gente tem uma pastinha ali no Drive, arquivos compartilhados, mas lá fica o link do original. Se eu quiser trazer para mim e editar, eu tenho que criar uma cópia, ok? Então vocês vão criar uma cópia para o Drive de vocês dessa planilha, que eu vou disponibilizar. Tudo bem? Tranquilos? Então vou pegar o link aqui, colocar no chat. Ver se funciona esse link aí. Então, nesse primeiro momento, vocês só vão criar uma cópia para você. Você vai em arquivo, criar cópia e dar o nome que você quiser. Você pode trocar o nome, colocar um nome sugestivo e salvar no seu Drive. Rapidinho, terminando, dê um alô aí para a gente continuar. Só uma pergunta, desculpa se eu estou falando demais. Pode falar, Marcos. Mas alguém já viu, por exemplo, aquela estrutura da árvore de diretórios? Isso lá do MS-DOS ainda? Alguma coisa que você possa ver, por exemplo, toda a estrutura, onde é que estão os arquivos, as pastas, numa... Fazer uma cópia do teu Drive, daquela estrutura? Na verdade, assim, é como se fosse tipo um esqueleto de como está organizado o Drive, as pastas e tudo mais. Será que tem uma função nesse sentido? O DIR do DOS lá de 1900 e bola? Exatamente, esse mesmo. Eu nunca vi nada assim não, tá? Nunca procurei também, mas eu nunca vi nada assim que você pedisse para ele listar a hierarquia das pastas e os conteúdos e desse certo. Eu não vi ainda não. Isso seria mais ou menos a ideia assim, tipo, de pasta e subpasta, né? Se você puder dar uma olhada onde é que elas estão, como é que elas estão organizadas e tal. Se for arquivo no PC, você pode ir abrindo, mas você só vê a árvore, não vê os arquivos, né? Só vai haver arquivos de um. Agora, tudo relacionado com os arquivos dentro, nunca vi, não. Não, tranquilo, só uma pergunta mesmo. Alguém já viu? Ser meio nostálgico com essa questão. Os DIR da barra P. Exatamente. Isso faz tempo, Não sei nem do que ele tá falando. Isso aí era comando do MS-DOS, lá antes do Windows. A gente era um comando, era tudo prompt, né? Ficava um sinalzinho, um C, dois pontos e uma flechinha. Você dava os comandos, entrava com os comandos do DOS escrito. As telas não eram tão gráficas assim, era só com mais caracteres. Então você digitava DIR, dava o Enter, ele listava
as pastas que na época a gente chamava de diretório. Mas isso tem Mas muitos anos. ainda tem ainda, né, essa Tem, se pasta. você entrar aqui pelo CMD do Windows, você tem Acho que acesso. Não precisa nem entrar com CD, acho que no próprio Explorer ele já vem as pastas ainda, não vem ou não? Ou eu tô enganado? Então, exatamente, é nessa lógica. Porque no Explorer, quando você vai abrindo, vai até aparecendo essa relação de diretórios. E Isso, vai aparecendo sempre aparece graficamente. barra. Isso, exatamente. E a minha questão é se no Drive tem como ver essa aplicação. Porque, embora eu seja meio organizado com as minhas pastas, o meu Drive é meio bagunça. Fica legal, não. Eu também tenho dificuldade de manter o Drive organizado. Mas quem quer ver a situação de como era antigamente, aqui não vamos fazer agora, né? Vocês aí na pesquisa do Windows, digitem CMD, Enter, vai abrir uma janela preta com um promptzinho. Vocês redimensionem para ocupar toda a tela e imaginam que essa era a tela que a gente tinha lá em 1900 e bola, quando a gente começou a mexer com o computador. Beleza, pessoal? Podemos continuar? Nem nascido eu era. Pode continuar, tô tentando entrar em um Chromebook aqui que eu tô sem meu computador na escola, mas pode continuar. Tá joia. Então vamos lá. Então o Drive, o Google Apresentações, que nem essa que eu estou mostrando para vocês, é uma apresentação do Google. A gente recebe lá no RCO as nossas aulas já com o link dos slides, que são apresentações, e algumas da robótica, as aulas lá no site do governo do estado da robótica também estão em PDF e alguns slides. Então mexer com a apresentação é trivial para nós professores. Podemos ter alguma dificuldade, mas temos que suplantá-las, porque essa aí é o arroz com feijão da gente criar os nossos slides. Então, quando chega, que nem eu falei para vocês acabaram de fazer, fizeram um arquivo, né, fazer uma cópia de toda a apresentação e salva com o seu nome. Ele vai clicar aqui, vai aparecer para você dar o nome que você quiser, um nome sugestivo, e tá salvo na sua pasta. Dali em diante, esse arquivo é seu para mexer, para alterar e até divulgar, lembrando que dependendo da coisa tem direitos autorais, né? Tem coisas que são livres e tem coisas que têm direitos autorais. Beleza até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo domina bem apresentações? Nas apresentações a gente trabalha com caixinhas de texto, caixinhas de imagem, né? Então a gente vai colocando texto, imagem, podemos colocar com Ctrl+C, Ctrl+V pedaços de planilha. Então a gente vai inserindo esses objetos dentro da nossa apresentação. Basicamente o que a gente usa mais é imagem e texto. Mas posso colocar, por exemplo, um vídeo. Já colocaram um vídeo na apresentação de vocês? Hein? Já. Já? Uma coisa Já. que é interessante quando a gente vai colocar o vídeo aqui pela entrada de vídeo, eu selecionar o vídeo que eu quero, por exemplo, pego um vídeo do YouTube, o que é legal é que eu consigo determinar que hora que vai começar o vídeo e que hora que vai terminar. E se eu tiver o link aqui para clicar e ir lá no YouTube, abrir, eu vou ter que... vocês entram aí a 1 minuto e 25. Então, você ficar procurando 1 e 25 para abrir é ruim. Então, se eu tiver que fazer uma apresentação, por exemplo, que trata de um assunto, e eu tenho 3 vídeos de 1 minuto e meio, que tratam desse assunto que você vai complementar. Então, você já coloca nos pontos, e aí dentro da apresentação mesmo, já abre o vídeo
com a duração, o segundo vídeo com a duração também. Então eu acho muito prático usar os vídeos com essa determinação de tempo. Quando é o vídeo inteiro, aí põe o link e acabou a festa. Mas quando é parte específica de um filme, uma cena que você vai colocar, você colocar para assistir 2 horas, sendo que você ali com 2, 3 minutos você passa o que você quer, essa opção de colocar o vídeo diretamente ali, inserir vídeo na apresentação, eu acho bem legal. Vocês usam assim também, colocando tempo? Nunca usaram? Usaram o link? Já usei várias vezes, professor. Aham, é bem É legal, bem prático mesmo. Bem prático. Enche, primeira vez você tem que saber, né? Vou marcar aqui dos 3 minutos e 15 aos 4 minutos e meio. Anotar, aí vem aqui, embute o vídeo e aí determina o tempo. Aí resolve o problema. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre apresentações? Não? Estão deixando eu falar para as paredes hoje, hein? Tem pouca gente mostrando o ar da graça aí, hein? Eu acho que tranquilo isso daí. Agora vamos falar um pouquinho de compartilhar. Quando eu vou compartilhar Ok, Everleia? A nossa apresentação, por exemplo. Quando eu vou compartilhar, na hora que eu for compartilhar, é interessante que eu venha aqui onde está em CED, vem restrito. Para meus alunos, para os meus colegas, eu tenho que alterar para CED e colocar como leitor se eu não quero que eles editem a minha cópia, ok? Se eu quiser ser que é um arquivo colaborativo, aí eu, ao invés de leitor, eu coloco editor, tá? Fazer um texto em 4 pessoas. Você escreve um pedacinho, o outro vem, complementa, o outro vem, complementa. Aí, ao invés de leitor aqui, teria que ser editor. Mas, na maioria das vezes, a gente vai colocar CED e leitor. Porque se estiver como restrito, você vai mandar o link para a pessoa vai entrar lá, vai pedir para mandar um e-mail para você autorizar ela a ter acesso. Aí enche bem a paciência, né? Imagina aí, 3 salas com 35 alunos, você manda o link desse, recebendo aí 80, 90 e-mail para autorizar o acesso, você vai ficar louco, ok? Então a gente muda aqui para CED, coloca o leitor, copia o link, concluído, manda esse link para as outras pessoas. Tudo certo? Beleza? Então, para a gente dar uma treinadinha nisso, o que vocês vão fazer? Vão pegar o arquivo que vocês copiaram da apresentação que está no drive de vocês, abrir a apresentação, compartilhar com a CED como leitor, pegar o link e colocar aqui no chat. Tranquilos? É rapidinho também. Entra no drive, localiza ali o arquivo que vocês fizeram a cópia, abre, compartilha, manda o link aqui. O George já fez. Bem facilzinho, só para a gente ter certeza que vocês mexeram nisso. Alguém, por favor, consegue mandar o link dessa apresentação para mim? Eu já
pego aqui para você. Ao link da apresentação original lá, tá? Postei agora. Tudo bem? Todo mundo fez? Desculpa, eu acho que eu me perdi. É pra mandar o link do quê? A atividade anterior foi para você tirar uma cópia dessa apresentação que eu estou mostrando para você e salvar no teu Drive. Essa atividade agora é pegar essa cópia que você fez, compartilhar com a CED como leitor, gerar o link e postar o link aqui no nosso chat. Beleza? Beleza, obrigada. Eu tô tentando abrir a reunião no computador ainda. Porque eu não tô. Eu sou de outro grupo, na verdade. Né? O link dessa reunião. Da Meet você tá falando? Bom, a Meet você tá aqui, né? Não, eu tô, mas eu peguei o link pelo WhatsApp. Aí eu tô tentando abrir pelo computador agora. Eu não tenho o link, mas eu vou tentar dar um jeito aqui. Usa o WhatsApp Web. Eu vou ter que fazer isso. Que a tutora me passou pelo WhatsApp, entendeu? Coloquei o link. Clica lá que você consegue pegar o link do chat. Tô tentando abrir, mas a internet tá meio... Mas essa é uma atividade tranquila, né, pessoal? Não, pode continuar, porque senão te atrapalham. Atrapalha não, né? Atrapalham vocês depois, passando do horário de 1h40. Beleza? Então vamos continuar. Outro ferramenta que o Google nos fornece, e como nós como os professores temos acesso, inclusive aqui através da Meet, bem facilzinho, é o Jamboard. É um software onde a gente coloca telas, frames, e os outros participantes podem anexar notas, podem escrever texto, colocar uma imagem. É uma ferramenta colaborativa. Vocês utilizam bem muito o Jamboard? Quem que é apaixonado pelo Jamboard? Eu não uso. Eu usava. Usei muito na pandemia. Na pandemia? Só na pandemia também. Só no período da pandemia. Eu usei porque tivemos uma pressãozinha para usar, né? Vocês lembram que uma das exigências era usar o Jamboard? Eu pessoalmente, agora falando bem pessoalmente, eu não gosto dessa ferramenta. Eu acho ela muito lerda, muito demorada. E quando a gente pede para os alunos fazer uma atividade aqui, eles fazem aquela bagunça, né? Coloca um em cima do outro, você tem que ficar ajustando. E vamos supor, se você pede 3 perguntas, coloca 3 frames,
aí vira aquela bagunça. Uma eles respondem de um, no outro frame. Então, eu, pessoalmente, não sou muito chegado no Jamboard, não. Mas tem professor que adora, tá? É questão de gosto de usar a ferramenta. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas é bem tranquila de utilizar. Você pode fazer desenho, usar borracha, inserir outras formas, trabalhar com frames. Então, é bem interessante. Eu, pessoalmente, eu prefiro outras formas de interação. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo certo. Então eu vou passar para vocês agora o link de presença. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu tomo uma aguinha. Por favor, lá no final do formulário tem a observação. Quem for de outra turma, coloca que turma que é lá, que eu consigo daí direcionar para o outro professor falar que você esteve aqui, tá? Na turma de sexta tem vindo vários colegas de outras turmas e aí eu me perco. Esse aqui da onde que é? Então eu não fico meio perdido aqui. Então vocês colocando lá na observação, sou da turma X, turma Y, turma Z, eu consigo relacionar e mandar a presença pro professor, pro formador de vocês. Tranquilo? Na sexta passada eu estava como reposição. Nessa eu já faço parte dessa turma. Então, aí já fica tranquilo. Aí você põe essa turma, é turma Q. Essa semana eu tô repondo a aula que eu perdi ontem, mas eu acho que eu vou conversar para ver se eu troco também. Aí você coloca qual turma que você é. Tá? Eu vim da turma Z. Você coloca lá. Aí, eu só preciso conversar com a tutora antes para trocar de turma ou você quer trocar de turma? Trocar de turma é outra coisa. Aí, se você quer fazer sempre esse mesmo horário na sexta-feira, aí tem um relatório para você preencher para ser aprovado pelos tutores. Aí não somos nós formadores que temos esse poder de falar, não, você sai daqui e entra ali. A gente não tem esse poder. Mas se for para eventualmente assistir uma aula de outro professor por um inconveniente, um contratempo que você teve no dia que era a tua reunião, não tem problema nenhum. Tanto é só vir aqui, por exemplo, na minha de sexta, só avisa lá, eu sou da turma Z, que daí amanhã não, hoje mesmo eu já mando um relatório. Esses aqui não são meus cursistas e participaram do meu link, da nossa reunião. Então aí cada professor procura lá e acha o seu e dá presença. A Jonathan está falando que a turma dele é a turma K. Não, a nossa turma aqui é a turma Q. A de cada um de vocês que não é dessa turma, eu não sei. Tá bom então, professor. Eu vim transferir de outra turma. A primeira vez que então você já está aqui. Então você é turma Q. Então você é turma Q. Transferiu-se a turma Q. Quem está aqui só por essa aula é que tem que me informar para eu informar o outro formador, né? Que senão ele vai dar falta lá e... mas eu assisti. Hoje você lembra, né? Mas daqui 2 meses, a hora que for encerrar, tá com tudo isso de 3 faltas. Mas eu não faltei 3 vezes. Foi aulas que você assistiu em outro lugar e que ficou para trás. Então, coloquem a turma que você participa. Quem é dessa turma é a turma Q.
Ok, pessoal, terminaram? Alguém não fez ainda? Eu ainda não fiz, professor. Então vai lá. Então, Eu não sei o nome da minha turma. Se eu colocar o professor e o horário, já resolve? daí eu vou disponibilizar esse dado lá no nosso WhatsApp e ele que corre atrás, né? É porque eu não achei nem no Classroom. O Classroom tem sim. No nome da turma em cima tem. Turma não sei o que. Turma robótica A. Turma robótica B. Pior que não tá aparecendo, mas vou colocar lá o horário. Tá jóia então. Beleza. Então, para quem já terminou lá, estou disponibilizando aqui no chat o link das figurinhas da nossa semana. Tá? Então, do mesmo jeito, entrem, façam uma cópia para você e depois você cola no seu álbum. Tá? Então, esse link que foi postado agora são das figurinhas do nosso álbum. Como que eu faço para colar lá mesmo? Você aqui é um documento de apresentação. Você vai selecionar a imagem, Ctrl C, abre o álbum, depois de ser feita uma cópia para você, né? Você abre, seleciona, clica na figurinha, ela fica selecionada, Ctrl C, vai no álbum, na página de nivelamento, Ctrl V, aí você ajusta. Copia para lá, para cá. Nesse link? Esse link aqui é para você pegar as figurinhas. O álbum você já tem, né? Não. Não tem o álbum? Então Não. eu vou compartilhar o álbum com você também. Você pode mandar o link de novo para mim, faz um favor? Que é Então, das figurinhas de novo, ó. Aí, esse é o das figurinhas. Vou pegar o do álbum agora. Pessoal, quando eu comentei da tal da árvore do diretórios, é justamente para ficar mais fácil deixar informações no Drive aí, porque, por exemplo, eu tenho muita informação que os alunos compartilham. Então, dá um... Principalmente no Classroom também, eu acho. Que todos os arquivos compartilhados no Class, ele recai no Drive. Vai no Drive. Então, a minha necessidade é, por exemplo, de você ter alguma função aí no Drive, né, que você pudesse, por exemplo, olhar todas as pastas, diretórios, arquivos, sem necessariamente abrir eles. Então, retificando a minha pergunta, seria nesse sentido. Eu tenho talvez uma sugestão, que seria daí baixar o programa do Drive para o computador, para o Windows. Daí ele vai simular uma pasta do Windows. Daí você joga lá, ele já automaticamente faz a sincronização online, e você pode acessar tanto pelo site do Drive, quanto pelas pastas do Windows. Daí, de repente, você consegue fazer dessa forma para organizar. Tá certo, vou dar uma olhada. Obrigado. Pessoal, então quem não tem o álbum, desculpem, quem não tem o álbum, acabei de postar aqui o link do álbum na... é verdade. Perdão. No chat. Pode falar, Vinícius. O aplicativo do Drive para o Windows dá para arrumar bem melhor mesmo. Só que o problema é que ele fica toda hora iniciando junto com o Windows, né? Então, se o computador não estiver muito legal, ele vai comer um pouco de processamento. Mas é bom também. Beleza, pessoal? Colaram as figurinhas já?
Fala, olha que não vai ter aumento quem não terminar o álbum, hein? O link que nós criamos aqui daquela apresentação, a gente tem que deixar ele no formulário, naquele formulário? Não, é só colocar no chat, é só para saber que você soube entrar lá. Tem um formulário aqui, o que quer dizer que pede um link? Tem um aí que é o álbum de figurinha, tem um que são as figurinhas e tem a apresentação que alguém pediu novamente, porque não tinha essa apresentação que eu estou fazendo para ele fazer fazer uma cópia, criar o link e me mandar. Tem um formulário, ele pedindo um link. Professor, depois que eu coloquei minha foto no álbum, daí tá aparecendo assim, aparece algumas figurinhas embaixo, daí uma que tá sem figurinha reunião 3. Aí essa é da próxima semana. Tá, daí onde eu tenho que salvar? Próxima semana você salva teu Salva a cópia no... Aonde? Ficou salvo no seu Drive, no seu Drive. Então tá, ficou salvo. Tá, daí a semana que vem você abre o álbum de novo, pega as figurinhas, coloca ali. E de semana em semana a gente vai colando figurinha. Tem uma figurinha lá, vou colar as duas ou escolher uma? Tem duas. Nós estamos na semana do nivelamento. Se eu não me engano, é a quarta página, quarta folha. Não, naquele link da figurinha aparece duas figurinhas. Sim, você vai pegar uma, colocar no álbum, na página, as duas no álbum. Tem uma página chamada nivelamento, você vai ter um lugarzinho para você colocar as duas figurinhas dentro do álbum. Link da figurinha, deixa eu pegar aqui. Vou pegar pelo chat mesmo, que é mais rápido para mim. Eu acho que esse aqui que é o da figurinha, tá? Se não for, avisa que daí eu troco. Então. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Então. Professor, parece que a mesma figurinha já está colada lá? Você já colou? Não, parece que já... É que eu compartilhei o meu álbum com você. O meu álbum já está colado a figurinha. Não é um álbum em branco que eu compartilhei. Entendeu? Mas então a figurinha já está lá. Daí a semana que vem você vai pegar e colocar. Eu esqueci que era o meu álbum, não era um álbum em branco. Eu peguei o meu álbum e compartilhei com você. Tá? Então tá bom. E eu esqueci que eu já tinha colocado figurinha nele. Desculpa. Então beleza. Tá, pessoal? E quem tiver dúvida sobre o Classroom, o Meet, o Google Apresentação, foi sugerido aqui esses links de slides e vídeos para melhorar o aprendizado de quem quiser. Tranquilos? Então, quem quiser, vocês já estão aí com essa apresentação na mão, é só clicar nesses links e saber mais sobre o Classroom, o Meet e o Google Apresentação. Tranquilos? Então, quem quiser saber mais, esses links já estão na apresentação que vocês acabaram de copiar aqui nesta reunião. Na sequência, vou passar o link para vocês da contribuição, né? Lembrando, essa contribuição é você ir lá e falar deste encontro que nós tivemos. Se gostou, se não gostou, como é que foi, se houve participação, no seu entender do material dos slides também, para que a gente comece nós, formadores e quem faz os slides, comecemos a saber se vocês estão gostando ou não estão gostando. Então eu vou postar
o link do Contribua Conosco. Não precisa ser agora, a hora que você tiver tempo, você copia o link aí, entra lá e critica. Quiser falar bem do colega aqui, não fico triste não. Tá? Então vou postar de novo que houve outra interação. Então aqui é o Contribua Conosco. Deixa eu até escrever contribuição. Tranquilos? Beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Então, a apresentação que a gente está fazendo desta aula, nós terminamos. E eu queria dar uma adiantadinha da próxima aula. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar uma guia aqui com vocês. Então, na aula passada, foi na semana passada, a gente viu como seria o andar do curso. Deixa eu achar o slide aqui. Aqui, né? Então, da semana 20 de março a 31 de março, nós temos muito conteúdos para serem vistos. São as aulas 1, 2 e 3 lá do Robótica Educacional primeiro ano, e depois falar sobre a placa Arduino, o Arduino IDE, o M-Block, o Tinkercad. Então, para que isso não fique muito material para as próximas dois encontros, eu queria deixar aqui com vocês tendo tempo, para dar uma olhada neste material, tá? Então, vou compartilhar da onde vocês poderiam pegar para a gente adiantar um pouquinho essas aulas. Parei a apresentação. Deixa eu apresentar outra janela agora. Então, estou colocando aqui no link o site do governo onde tem o material. Todo mundo está seguindo esses materiais, né, para suas aulas. Sendo do Primeiros Passos ou da Educacional, as nossas aulas, mesmo as que estão no RCO, são as aulas disponibilizadas lá no site da Robótica. Então esse link aí faz com que a gente abra a página da Robótica. Tranquilos? Todo mundo conhece essa página? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não? Todo mundo quieto? Aconteceu? Tranquilo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em Robótica Educacional, primeira série, o do lado esquerdo aqui, e vamos dar uma lida, uma olhada nessas 3 primeiras aulas, ok?
Com isso, a gente já vai dar uma adiantadinha do conteúdo da próxima semana. Quem já deu aula para essa turma, né, para o Educacional 1, já deve estar na terceira aula, que é o kit robótica. Ou já está até mais para frente. Então, para facilitar os próximos conteúdos, se tiverem tempo, olhem o aula 1, 2 e 3. Tranquilos? Beleza? Querem que eu compartilhe o link de cada material? Acho que não precisa, né? Site da robótica. Site da robótica. Eu ia perguntar justamente isso. Eu queria se ia ter algum slide novo, porque aquele slide que tinha do kit de robótica do ano passado era aquele que veio ano passado, né? Mas se você olhar aqui, por exemplo, tem alguns que eles já estão na 5ª versão. Então eles vão fazendo, atualizando e colocando versões novas na mesma aula. Você já prestou atenção nisso ou não? Não tinha reparado, não. Então dá uma olhadinha. Tem alguns que você vai abrindo, tá? Versão 3, versão 2, versão 5. Quer dizer, modificar, já tá na 5ª versão. O não conteúdo, tá? Dá uma olhadinha. Não é o mesmo, não. Então tem sempre que antes de dar a aula, vir aqui e ver se não tem mais nada mais novo. Tá? Beleza, pessoal? Então vamos dar uma... tentar dar uma adiantada aqui e para dar uma olhada. A Alessandra falou que não tem a matéria de robótica. Mas quem não tem ou trabalha no NRE, que não tem a disciplina, na hora da implementação vai ter que fazer uma parceria com o professor e escolher um dos assuntos que a gente já disponibilizou na aula passada para fazer a implementação. Qualquer coisinha, marca lá uma hora, uma aula, vai lá e faz a implementação em parceria com o professor da sala. Beleza? E o material que vai utilizar são essas aulas aqui. Por exemplo, nós vamos chegar nesse Professor, até a aula 12, tá, pessoal? Se vocês já forem fazer a implementação, até a aula 12 vocês podem escolher os conteúdos para implementação. Tranquilos? Eu tenho um link com os planos de aula do SO, e lá dá para acessar os planos de aula de robótica, aparece vídeo aula, aparece o material completo. Sim. O que eu aconselho é que lá eles dão um link, geralmente dá um link para esse material das aulas aqui de robótica, tá? Sempre dá uma olhadinha aqui se não tem material mais atualizado, que primeiro eles atualizam aqui. Tá? Então, vamos supor, você vai dar a aula de semáforo, aula 9. Lá no teu planejamento de robótica, vamos supor, se for física 1, lá talvez seja a aula 6, mas é o link para a aula 9 da lista das aulas da robótica. Então você vem aqui na aula 9 e vê se não tem uma alteração, uma coisa mais nova que eles lançaram. Tranquilos? Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Fala, Andrei. Viu, professor, o seguinte, eu dei uma olhadinha na questão ali da prática de implementação e tá como PTD, se eu não me engano, né? Seria o plano de aula, na verdade, né? Isso? O PTD é o plano de trabalho docente. E esse trabalho que você vai fazer, indicando qual é o assunto, a metodologia, aquelas rúbricas todas, você vai depois implementar. É que, na verdade, assim, essa dúvida que eu tinha, porque na minha escola, por exemplo, o plano de trabalho docente é o semestral, que a gente fala, né? Não, aqui é para uma aula só. É de uma aula. Uma aula só. Entendi. É um assunto que você vai colocar só, é uma aulinha só, é bem facilzinho, bem tranquilo. E outra, nesse material que tem aqui no site da robótica, já tem as fontes, já tem tudo certinho ali. Não tem que inventar muita moda, não, tá? Ctrl-C, Ctrl-V.
A nomenclatura que nós usamos, né, no caso aqui, é plano de trabalho docente e plano de aula, no caso. E essa era a minha dúvida. Fechou, valeu, professor. Esse é uma aula só, um PTD de uma aula. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? A Everléa já foi. Então, pessoal, outra tarefinha para vocês. Eu sei que muitos já têm, mas alguns não têm. Que seria fazer o cadastro seu no Tinkercad. Eu vou colocar os links aqui. Se você está numa máquina sua, o Tinkercad é online, então da onde você estiver, tá tranquilo. Fazer o cadastro lá para a gente não perder tempo em aula aqui, em aula não, em reunião, fazendo este cadastro. Tranquilos? Quem não tem o cadastro, faz o cadastro. Se você utiliza a sua máquina, sua mesmo, e você puder fazer o download do Arduino IDE, você encontra em Arduino CC, tá? É outro link, você consegue entrar lá e fazer o download do Arduino para sua máquina. Tem duas versões lá, a 2.0 e a 1.8. A robótica está usando o Arduino 1.8. Tem mais diferenças de layout do que de código, do que ela oferece de recurso. Então, se quiserem baixar a 1.8, fica igual a todo mundo. Se quiser baixar a 2.0, se aí talvez em algum curso que você vai fazer, a sua tela seja um pouquinho diferente de quem está dando o curso lá. Tranquilos? E para quem usa Chromebook, tem diferença? Chromebook só tem a versão web, aí todas são iguais. Que é a mais atual, no caso. É a mais atual. E é diferente das versões para desktop. Bem diferente. A tela de digitação é tudo igual. Mas os menus, como faz para linkar com a placa, conectar com a placa, aí é diferente. Parece mais intuitivo, mas eu preferia o do IDE, né? A IDE. Mas a nova, para quem está começando, acho que é mais intuitivo. Eu me mexi ontem não tinha ainda instalado o Chromebook para mim. A minha escola tá com os notebooks, né? Veio um Chromebook só. Então já estava instalados as IDEs, o Arduino IDE nos notebooks do ano passado. Então nem me preocupei em mexer com o Chromebook. Aí ontem eu instalei o Chromebook para ver como é que funcionava no meu aqui de casa e até que funcionou legal. Então, o do IDE era bom que você baixa no computador e deixa lá baixado, lá tal, e beleza. Tá pronto. Agora, que nem aqui, mesmo que eu vejo 33 Chromebooks, né? Mas mesmo que eu baixe, por exemplo, se eu baixar na minha conta, o programador Arduino ele não fica salvo no computador, ele fica salvo na conta. Na conta lá. Então eu tive que fazer os alunos baixar todo mundo, cada um na sua conta. Aí isso que dá um trabalhinho maior, né? O resto... esse tem um trabalhinho, né? Cada um tem que logar com o seu e-mail e fazer uma instalaçãozinha se ele não fez ainda naquela máquina, né? É bem chatinho isso. É assim que funciona, Vinícius? Porque eu não trabalhei com aluno desse jeito ainda. Então, até onde eu consegui, deu certo, né? Eles entraram, teve uns que teve uma dificuldade lá e baixaram, né? Eu acredito que ele fica salvo na conta do Google, né? Igual o Drive. Você pode querer trocar de máquina e vai acessar e não vai precisar fazer nada? Eu acredito que não. Acredito que mesmo que trocar, ele já entra automático já. Ele fica como se fosse se você tivesse comprado um celular novo, sabe? Uma extensão do Google. Ele fica como se fosse um aplicativo mesmo do celular. Então vamos ver. Tomara que fique.
Eu acho que é assim, vamos ver. Semana que Mas eu vem acho você que dá assim, notícia pra nós como é que foi, porque eu não tenho. Então, eles trocaram umas 2, 3 vezes de sala ali, só que eu não reparei se ficaram no mesmo computador ou não, mas eu acho que não ficaram, não. Então tá joia. O Georgia perguntou para quando é o PTD. O PTD é até o dia 28. A entrega do PTD. E deixa eu achar aqui de novo. Ó. Deixa eu olhar no e-mail antigo. Tanto o PTD como o relato é até de 28 de abril. Mas como você vai ter que fazer a implementação, o PTD tem que ser anterior, tá? Beleza? O Lucas falou que o Chromebook, o Arduino CC o Arduino IDE fica salvo no usuário e não no computador. Então, dependendo de onde pega, independente de qual máquina esteja, vai funcionar para cada aluno. Tranquilos? Então, tudo bem sobre o PTD? Georgia? Tranquila? 28 de abril. E, além do Arduino, o M-Block, quem quiser fazer o cadastro também no M-Block para agilizar as próximas aulas, é só entrar lá no M-Block e fazer o cadastro. Eu não peguei o link ali, porque a gente já está acabando a aula, não vai dar tempo. Mas pode baixar para sua máquina? Pode. Pode usar o M-Block Web? Pode. Mas por que fazer o cadastro então? Porque a gente guarda os dados lá no site da M-Block, lá na plataforma deles. E aí, independente de que máquina que você tiver, ou se está usando ele instalado na máquina, ou na web, no Chromebook, você utilizando a tua conta, os seus projetos ficam salvos lá. Beleza? Então os 3. Cadastrar no Tinkercad, fazer o cadastro ou instalar o Arduino IDE e fazer o cadastro no M-Block. Tarefinha para semana aí. Quem já mexe com robótica já está com os 3 prontos, já não tem que fazer nada disso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Então vamos tirar a foto da semana, que a nossa aula já foi. Mostrem os rostinhos. Quem está dormindo aí, levanta e dá uma espreguiçadinha, que a gente vai tirar uma foto. Regina, Juliana, Carlos, Vinícius. Vamos para a porta. Fala, Miguel, você quer que apareça o teu nome aí, né? Fala, vamos lá, todo mundo erguendo a mão aí para dar evidência nos nomes. Calma aí. Eu não tô conseguindo virar a câmera. Aí, acho que vai. Foi. Então, lá vai, hein? Sorrindo. Vamos ver como ficou. Ok, pessoal. Deu tudo certinho. Obrigado pela presença, pela ajuda, pelo bate-papo. Um bom fim de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.